Lembram do Nokia tijolão, aquele celular que era completamente indestrutível? Esse celular dominava os anos 2000, todo mundo jogava o famoso Snake. Tô falando sério, mas hoje em dia a gente mal vê essa empresa fazer alguma coisa de relevante. O que aconteceu? Aposto que deve ter muita gente achando que a empresa, sei lá, faliu. Então hoje vamos entender como a Nokia chegou ao posto de maior empresa de telefones celulares para depois virar só uma marca qualquer e obsoleta. Incrivelmente, não, a Nokia não foi feita por um jovem ambicioso e inspirado que saiu da faculdade para seguir seus sonhos nos anos 80. Na verdade, não foi nem fundada no século 20, foi no século 19, em fucking 1865. E aí você falava, pô, mas mal existia telefone nessa época, o que a Nokia fazia? Bom, há 150 anos atrás, o nosso real mano aqui, Frederick Eddystone, um engenheiro de Minas, queria capitalizar nas florestas finlandesas e fazer uma indústria de papel. Isso surpreende muita gente, mas a Nokia é uma empresa finlandesa e não japonesa. E era só isso mesmo, o maninho só queria fazer papel higiênico e acabou. Então, ele abriu essa fábrica de celulose às margens do rio Tamarkoski, porém, na cidade vizinha tinha um rio muito melhor para eles usarem, onde havia mais recursos hidrelétricos. Então lá foram eles fazer uma segunda fábrica perto da cidade de Nokia. E sim, foi daí mesmo que veio o nome da empresa. Depois do Frederick se juntar com seu amigo Léo Mechelin, eles homenagearam o local dessa segunda fábrica e deram o nome da empresa de Nokia AB. Mas ok, esse amigo dele não tá aí só por acaso. Depois do Frederick se aposentar, ele virou o presidente e levou essa empresa infinitamente mais longe. Em 1902, o cara usou o mesmo rio para criar uma hidrelétrica e gerar eletricidade. Só que aí, né, bum, chegou a Primeira Guerra Mundial e a Nokia começou a falir por causa disso. Mas felizmente, ao mesmo tempo que isso acontecia, um homem chamado de Edward Pollon fundou a Finnish Rubber Works, uma empresa que produzia borracha, ou seja, pneus, botas, entre outros, que em 1904 construiu uma fábrica perto da cidade de Nokia também. Logo, em 1922, a Nokia AB, falindo, foi comprada pela Finnish Rubber Works e foi salva. E ainda para melhorar a situação, voltando para 1912, outra empresa, a Finnish Cable Works, foi fundada e em 1932 foi adquirida pela Finnish Rubber Works, e agora todas essas empresas foram lideradas pelo Edward Pollon, produzindo papel, borracha, telefones e cabos, e ainda o Pollon usava a própria hidrelétrica da Nokia AB para sustentar isso tudo. Muito diferente da Nokia atual que a gente conhece, que só atua na área de telefones celulares. Mas então, como chegamos no estado atual? O negócio é que a Nokia foi começar nesse meio dos telefones celulares nos anos 80, depois deles comprarem a fabricante de televisões Salora, além de comprarem a Mobira, uma empresa de telefonia. E assim, em 81, já começaram com as inovações ao criar o sistema Nordic Mobile Telephone, que foi a primeira geração de telemóveis, ou 1G, sendo a primeira rede celular internacional do mundo. Nessa época, eram todos de sinal analógico e só permitiam uma ligação por voz, bem fudidinha e instável por causa da interferência, e nem um pouco seguro, já que é simples escutar suas ligações com um sintonizador de rádio, mas era o que tinha, e é inegável que foi um grande salto, que era superior ao sistema de rádio usado na época. Em 82, a Mobira lançou o Mobira Senator, um telefone para carro, e o primeiro celular da Nokia, e que eram uns monstros de Gazord sinistro que dão medo até hoje de quão volumosos e gordos essas porras são. Olha isso, o mais engraçado é que nessa época eles nem consideravam ir muito a fundo nesse mercado. Pra diretoria executiva, eles eram que nem aqueles gadgets que o James Bond usava nos filmes, aparelhos improvavelmente futuristas e muito nichados. Mal sabiam eles que isso seria a revolução. Eles foram lançando mais aparelhos, geralmente pesados pra cacete. Então o primeiro celular portátil mesmo foi o Mobira City Man, que em vez de pesar quilos, pesava só 800 gramas, que não é um absurdo comparado aos 160 gramas de um iPhone hoje em dia, mas pelo menos era portátil. O problema de verdade nem era isso, a questão era o preço, que era equivalente a 8.200 dólares, convertendo pra hoje em dia. Então meio que ninguém se importou muito quando lançou, só foram ligar mesmo, porque uma das pessoas que eram usuárias desse aparelho era o fucking presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e ele foi fotografado usando um em 1987 em Helsinki. Depois disso, esse celular virou um grande símbolo de status e poder, e ainda recebeu o apelido de Gorba em homenagem ao presidente, e ficou conhecido desse jeito na Finlândia. E assim eles seguiram investindo na tecnologia de comunicação, criando 2G GSM, que agora usava sinal digital em vez de analógico, e dominou a Europa inteira, abrindo espaço para tecnologia SMS, e eles foram os primeiros a fazer uma ligação comercial nesse formato GSM, e depois o 2G iria dominar o mundo inteiro, ganhando 3 bilhões de usuários, e passaram a focar exclusivamente em telecomunicação. O primeiro celular no sistema GSM foi o Nokia 1011, que também foi o primeiro a ser esse formato de tijolão característico, e depois disso a Nokia lançou uma cacetada de telefone com um monte de numeração diferente. Alguns dos mais notáveis são o Nokia 6110, porque ele foi o primeiro com o joguinho do Snake, mano, o clássico. Tem o 3610, que é um dos modelos mais famosos por ser completamente indestrutível e com a bateria infinita, coisa que até hoje nenhum celular consegue replicar, porque você deixa o iPhone por um minuto parado, a bateria já vai pra casa do caralho, e se você deixar cair, a tela se espatifa em 300 bilhões de pedacinhos. Além do famoso 1100, que é só o celular mais vendido de todos os tempos, com 200
250 milhões de unidades vendidas. Outro importante que é bem antigo é o Nokia 2110, que você pode até não conhecer, mas esse foi o primeiro com o famoso toquezinho da Nokia, que me dá nostalgia até hoje. Tem também o famoso Nokia 2100, que eu já usei, porque minha tia já teve. Esse daqui ajudou muito a empresa. Quando eles lançaram, eles esperavam que iriam vender 40 mil unidades. Para surpresa da galera, vendeu só 20 milhões. Esse aparelho vendeu tanto que tava acabando os recursos para eles conseguirem fabricar mais. Os manos simplesmente não estavam dando conta da demanda. Mas depois que eles solucionaram esse problema aí da falta de materiais, eles subiram absurdamente no mercado e multiplicaram seus ganhos em 5 vezes. Só na Europa Ocidental, os usuários de celular foram de 5 milhões para 23 milhões de usuários. Como eu disse no início, a Nokia virou líder do mercado de 1997 até 2015, são 15 anos sem parar. Incrivelmente, ela também foi a pioneira no mercado de jogos mobiles, por causa do sucesso do famoso Snake. Além de que teve outros jogos clássicos também, como vocês devem lembrar, tipo o Space Impact. E parecia que nada poderia parar ela, mas a partir de 2001 foi acontecendo uma queda. Eles não conseguiram acompanhar mais as mudanças de mercado, tinham surgido o famoso iPhone, que apesar de não ser o responsável, com certeza deu uma atrapalhada. Depois chegou a popularização do sistema Android também. E bom, voltando para 98, a Nokia tinha lançado seu sistema operacional, o Symbian OS, que começou nos seus próprios celulares e depois foi licenciado para ser usado por outras marcas. E isso tudo antes do Android e o iOS, que já fazia sucesso com várias inovações em design e outras coisas. Só que esse sistema foi cada vez mais degradando por bugs e falhas de segurança, até que em 2014 encerraram o suporte, e eles demoraram demais para substituir o Symbian pelo Android, o que atrapalhou muito. Outra coisa que piorou a situação na mesma época aí por 2007 foi um recal das baterias. Basicamente, entre 2005 a 2006, baterias defeituosas foram produzidas pela empresa japonesa Matsushita, e a Nokia reconheceu um problema que dava superaquecimento nessas baterias, que não provocou nenhum dano a ninguém, nem aos celulares, mas a empresa se ofereceu para trocar o aparelho de todo mundo que não estava funcionando direito, chegando a quase 46 milhões de unidades. Isso custou caríssimo, mais de 100 milhões de dólares. Com essa queda, a Nokia teve que demitir diversos funcionários, e aí colocaram um CEO para tirar a empresa do buraco, o Stephen Elop, um ex-funcionário da Microsoft. E depois acontece algo que ninguém esperava: a Microsoft decide comprar a divisão mobile da Nokia por 17 bilhões de dólares. E assim criaram diversas linhas de smartphones, como a Lumia, Asha, X e Feature Phones. Mas é aquele negócio, foram bem até recebidos, ainda mais aqui no Brasil, principalmente o Lumia, mas com baixo desempenho no mercado mundial, o nome Nokia foi removido dos aparelhos, e você já deve saber o que a Microsoft fez com seus celulares. Só literalmente esqueceram que eles existem, já que nenhum funcionou tão bem quanto a Samsung, Xiaomi, Apple, Motorola, então voltaram a investir nos computadores mesmo. Mas ok, vocês lembram que a Microsoft só comprou a divisão de celulares? A Nokia Networks, a parte de redes e infraestrutura, acabou sobrevivendo na Europa, e a Nokia Technologies continuaram fazendo dispositivos. E além disso, felizmente a Microsoft, que em 2016 vendeu sua divisão de Feature Phones para uma empresa chamada de HIF Mobile, uma subsidiária da Foxconn, que para manter tudo em linha fez uma parceria com outra empresa, a HND Global. E aposto que nenhum de vocês conhece nenhuma dessas empresas, porque nem eu conhecia, mas pode relaxar porque é um bom sinal. Essa HND Global é uma empresa finlandesa formada por ex-funcionários da Nokia. Então, agora ele estava em boas mãos e de volta para casa. E eles lançaram os celulares Nokia 3, o 5 e o 6, que foram até bem recebidos, e parece que eles estão de volta nos trilhos como mais uma marca. Não como antes e não chegando no nível de uma Apple da vida, mas eles não estão totalmente mortos, falidos ou esquecidos. E vamos ver se ao longo do tempo eles vão conseguir retomar, o que acho bem difícil. O negócio da Nokia é que no início ela trazia inovações absurdas, uma atrás da outra de forma rápida. Foi o primeiro telefone de carro, 1G, 2G, GSM, enfim. E hoje nada dá muito certo. Demora demais para lançar coisas que nem são tão inovativas assim. Enfim, um agradecimento especial a todos os parceiros do canal que ajudam a manter esse canal vivo. Deixa o like, adeus.